Então, aqui estamos, beleza? Estamos gravando aqui. E é isso. Então, hoje a gente vai falar, pessoal, sobre revisão. O que eu tenho percebido, né? Muitos de vocês têm me relatado que tem demorado para fazer revisão, que não consegue fazer revisão em 30 minutos, que não dá tempo, né? E aí eu comecei a pensar, né, nesse ponto da revisão e conversei com alguns de vocês, né? Outros eu já, a gente já estava alinhando algumas coisas ali no grupo também. E aí eu acho que, assim, nada do que eu vou falar hoje aqui é muito diferente do que a gente já tem feito. Mas colocar em prática, né? Colocar em prática pode ser que você aí pode ser que vocês aí comecem a ter resultados mais rápidos, tá? Então essa é a ideia daqui da nossa conversa hoje, tá? Então, vamos lá. Eu vou esperar só mais alguns minutinhos, enquanto isso a gente vai conversando, tá? Só para vocês entenderem um pouco o, o que ali as próximas semanas. Então, olha só, quem tá em pós-edital, que é o pessoal do CNU, a gente já vai começar o último mês. Então, aí, semana que vem, eu já vou passar ali a parte de reta final para vocês. Pessoal do TSE, será que esse edital sai essa semana? Falaram que ia sair em março, né? A gente tá. A Michelle já tá assim, ó, também. Assim, eu acho que tá mais fácil a gente acertar na Mega Sena do que acertar a data do edital do TSE, mas tudo bem. Então, mas enquanto isso, a gente vai mantendo, né, o foco ali nos estudos correndo. A ideia é sempre a gente acelerar, né? Quanto mais a gente estuda no pré-edital, o pós-edital ele fica mais tranquilo, né? O pessoal do CNU não teve essa vantagem, porque mesmo quem estava estudando aí para o AFT e para outros cargos, né, PPGG, não veio nada do que estava estudando. Então, mas o TSE a gente sabe aí das matérias básicas, a gente tem um pouco mais de noção e a gente consegue organizar isso melhor. Bom, pessoal, então eu vou começar aqui a falar então a questão da revisão, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e aí a gente já começa a falar aqui sobre. Opa, deixa eu só. Fui eu que não consigo, fui eu que não fiz. Os slides estavam no final. Aí não dá, né? Começar a apresentação pelo final não dá. Bom, beleza. Agora sim. Ótimo. Então vamos lá. Eu quero responder isso para vocês hoje, tá? Claro, eu vou responder a pergunta, por que minha revisão demora tanto, mas eu também estou aqui hoje para dar uma solução para vocês, tá? Ó, então, primeira coisa, pessoal, seguinte, tá? Primeira coisa que vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês é que revisão não é reestudar. Quando a gente fala de revisão, você não vai pegar o PDF e ler de novo. Você não vai pegar o as suas, enfim, a videoaula e vai assistir de novo. Então, revisão não é reestudo. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. O segundo ponto que tem que estar muito claro na cabeça de vocês é que a revisão, ela não deve ser considerada uma simples leitura, tá? Eu confesso que eu fico muito chateada quando o aluno vem me perguntar assim: ah, mas é revisão? Ah, eu só vou ler então o material? Não, tá? Por quê? Porque você precisa
saber que a revisão é uma forma de você resgatar aquilo que foi estudado. E para você resgatar aquilo que foi estudado, você precisa para além de uma leitura, tá? Você precisa forçar o seu cérebro, tá? Então, esses dois princípios, eu chamo de princípio mesmo, porque vocês têm que, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, tá? Agora, por que então, tá? Por que então que demora? Por que que a sua revisão, ela tende a demorar mais do que 20 ou 30 minutos? Primeiro, o primeiro ponto é o grande período de tempo entre o estudo ou as questões e a revisão, tá? A maioria de vocês, né, quando entra aqui na mentoria, quando vem aqui para mim, já estão no meio do caminho, né? Já estão estudando, já estudaram muita coisa. Então, a primeira revisão daquele assunto, ela tende a demorar mais justamente por esse ponto. Porque faz muito tempo que você estudou ou que você fez questões sobre aquele determinado assunto, tá? Esse é um dos grandes motivos, assim, eu diria que praticamente 80% dos casos é esse. Mas também porque esse conteúdo caiu no esquecimento, tá? Eu coloco aqui no esquecimento, por quê? Porque ou passou batido, ou realmente, assim, você não conseguiu fazer as associações ali na hora do estudo, as associações adequadas. Beleza, então olha só, o que que a gente faz então? Por quê? Olha só, eu tenho dois grandes problemas, né? Eu tenho dois grandes motivos que levam a revisão a demorar muito, né? O primeiro deles, então, é o grande período de tempo, e o segundo deles é cair no esquecimento. Esses dois pontos, eles são fundamentais, eles são, assim, eu acho que esses dois itens, assim, 96 a 98% de casos caem nesses dois. Então, aí eu pergunto para vocês, né? Então, o que que a gente faz? Né? O que que a gente faz? Vou colocar aqui, vai ser um puxão de orelha para vocês, mas tudo bem, tá? Vocês precisam entrar de cabeça no método e nas técnicas. Algumas coisas que eu vou falar aqui agora, vocês vão, eu tenho certeza que vocês já viraram e já falaram assim: ah, a Patrícia quer que eu faça isso, mas eu vou perder tempo. Ah, mas a Patrícia falou, mas eu gasto tanto tempo fazendo isso. Mas eu não consigo me organizar. Mas eu sei que vocês já falaram isso, tá? Mas eu preciso, pra gente funcionar, eu preciso que vocês entrem de cabeça no método e nas técnicas. E antes de eu falar desse método e dessas técnicas, eu quero falar para vocês duas notícias que eu tive hoje no dia. E assim, foram as melhores notícias do meu dia e que mostram que assim, aí eu tive certeza que eu falei, não, eu preciso falar isso para os alunos à noite. Eu tive certeza que realmente assim, eu não estava puxando, eu não ia puxar a orelha de vocês sem razão. Primeiro, o Bruno e a Isabela. A Isabela tá aqui? Acho que não. A Isabela tá aqui. Isabela, é você, né? Que eu vou falar de hoje, né? Pessoal, Isabela e Bruno vieram conversar comigo. Eles foram prestar um concurso da Apex de Negócios Internacionais. Era um concurso que não tinha material no mercado. Estratégia não tinha curso. GRAM não tinha curso. Aí eles vieram, conversaram comigo, a gente montou um plano de estudos, eu montei um plano de estudos para eles e fui ajudando eles a caçar material, literalmente caçar material. Isabela recebeu o resultado hoje dela, que está aqui, ele está em 9º lugar no concurso, o Bruno está em 13º.
tá? Então, um concurso super difícil, parabéns, Isabela, de novo aqui. Super difícil, eu fiquei muito feliz quando eles me trouxeram esse resultado, mas eles caíram, eles entraram de cabeça no método. Eu puxei eles, eu forcei eles, a gente foi construindo juntos, né? Passei as técnicas para eles e deu certo, tá? Deu certo. Então, assim, olha só, o que eu tenho para falar para vocês são técnicas validadas, validadas por mim, mas aqui validada pelos colegas, tá? Então, a revisão para ela funcionar, e assim, não adianta a gente pular a fase de revisão. Ah, tá demorando muito, eu vou pular. Não, a gente tem que ir revisando esses conteúdos sempre, tá? Mas o que a gente tem que fazer então? Olha só, são 3 passos que fazem com que vocês mudem e tenham essa virada de chave. O primeiro é revisitar as questões erradas pelo menos uma vez por semana, tá? Então, assim, não adianta só marcar as questões que vocês erraram. Vocês têm que fazê-las pelo menos uma vez por semana. Quem tem mais tempo, eu vou pegar mais firme ainda. Você vai revisitar as questões erradas a cada 2, 3 dias. E essas questões erradas só vão sair da sua lista quando você acertar elas. Esse é o primeiro ponto. E eu já vou explicar o que isso tem a ver com revisão, tá? Segundo ponto, incluir os flashcards ou os prints no tempo vago. E aqui, Renata, a gente teve uma mentoria que eu expliquei como eu fazia os meus flashcards. Que eu chamava eles de flashcard, mas na verdade eles eram prints. O print de tela ou o print ali do caderno você vai demorar segundos para fazer. Então, não tá difícil fazer o flashcard? Dá um print, tá? E aí, eu tenho um desafio para vocês. O meu desafio para vocês é, toda vez que vocês pegarem o celular, nem meu celular tá aqui. Ao invés de vocês abrirem Instagram, WhatsApp, Facebook, vocês abram esses flashcards. Vocês abram esses prints. Para vocês se forçarem a verem esses assuntos que vocês têm dificuldade, que vocês acharam mais complicados, que vocês não conseguiram decorar ainda, várias vezes. Então, se você conseguir aí fazer 5, 10, 15 minutos de flashcards no dia, você já está estudando muito mais e vendo rede social muito menos, tá? E o terceiro ponto é, durante as revisões, utilizar suportes ou materiais diferentes. Como assim, Patrícia? Estudei pelo PDF simplificado. Na revisão, pegue o mapa mental, pegue o resumo. Fiz a videoaula. Pega mapa mental, pega slide. Nunca faça, ou pega os seus ou as suas marcações, tá? Mas sempre de uma forma ativa. De uma forma ativa. Olha só, se vocês revisitarem as questões erradas pelo menos uma vez por semana, significa que todo o conteúdo que vocês estudaram naquela semana, vocês estão revisitando por meio das questões. Então, vocês aí já diminuem a janela do esquecimento de vocês. Se vocês se organizarem para ver os flashcards ou os prints todos os dias, tem coisa, não é todo dia que você vai ver os mesmos, porque é uma quantidade grande. Mas se você se você olhar ali uns 20 prints ou flashcards por dia, a cada 3 dias, 4 dias, você vai revisitar todos esses assuntos de novo. Ou seja, aquele primeiro ponto, né? Aquele primeiro ponto que você ali, que sua janela está, né, entre o estudo
as questões e a revisão, se a janela está muito grande, ela vai diminuir. E aí o que vai chegar? Vai chegar na hora que você vai olhar para aquele assunto, né, na sua revisão, você pode pegar mapa mental, você pode pegar resumo, o que você quiser, você vai olhar e fala assim, isso daqui eu lembro, você até vai lembrar da questão que você errou. E aí você vai gastar muito menos para ler o mapa mental, tá? Muito menos no mapa mental. E aí você vai conseguir colocar a sua revisão no quê? Você vai conseguir colocar a sua revisão dentro dos 15, dos 20 minutos. Pessoal, eu tô falando isso para vocês porque eu revisava na semana da prova todo o conteúdo. Em 4 horas, eu revisava o que fosse. Eu revisava processo civil, eu revisava administrativo, constitucional, direito do trabalho, AFO, tudo. Eu tinha 4 horas por dia para estudar. Eu fazia essa revisão do conteúdo todo em 4 horas. Mas por quê? Porque eu já vinha treinando tudo isso. Eu já vinha refazendo as questões erradas. E aí é legal, porque você tem um assunto de questões erradas hoje, amanhã você já coloca outro, então as questões elas vão ficando misturadas de propósito, porque na sua prova as questões são misturadas. Você faz várias matérias ali num período curto de tempo. Os flashcards também, os flashcards eles te ajudam, né, e os prints, enfim, a acordar o seu cérebro, a deixar o seu cérebro mais rápido. Porque se esse flashcard aqui é de direito do trabalho, o próximo pode ser administrativo, o outro vai ser de português, entendeu? Então, isso você já ensina o seu cérebro a ser mais ágil, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui a pergunta da Josane. Não, vocês não vão organizar os flashcards por matéria, tá? Se você quiser organizar por matéria, você vai fazer uma quantidade de flashcards de matéria por dia. Eu colocava tudo junto, para forçar o meu cérebro a pensar mesmo. Para forçar eu lembrar de forma rápida o conteúdo, tá? Pode parecer desorganizado no começo, tá? Pode parecer desorganizado no começo, mas vai deixar o seu cérebro mais rápido, mais ágil, mais eficiente. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Faz sentido a gente juntar essas 3 técnicas e aí ter resultado na revisão? Faz sentido? Não? E aí? Ah, beleza, faz, agora sim. Sim. Ah, e então, aí era o próximo ponto. Qual qual é a dificuldade de colocar isso em prática? É a gente ter pressa. Vocês lembram? Eu mandei um áudio para vocês há um tempo atrás, que a gente não pode ter pressa. A gente tem que ser veloz, a gente tem que ter velocidade. Se a gente tem pressa, a gente sai atropelando tudo. Às vezes, vale a pena a gente parar 2, 3 dias e organizar isso. Parar no sentido, ao invés de eu estudar 3 matérias hoje no dia, eu vou estudar 2 e vou dar uma organizada aqui nos meus flashcards, nos meus prints. Vou refazer as questões erradas que eu deixei, ó. Esqueci essas questões erradas, estão lá no fundo lá no fundo, tá? E aí, engatar. Porque colocar em prática isso que eu tô falando para vocês, é só a gente fazer. E o que acontece?
Às vezes vocês marcam as questões erradas e aí vocês pensam: não, eu não vou voltar nelas agora, vou voltar lá para frente. Não, tem que voltar já, porque ela vai fazer parte da sua revisão, ela vai fazer parte do seu aprendizado, ela vai diminuir a curva de esquecimento. Ah, eu vou tirar print aqui e aí na semana da prova eu vejo. Não, veja já. Olha quanto tempo que você não gasta no celular. Quanto tempo que às vezes você não gasta ali na rede social? Gaste esse tempo vendo os prints, vendo os flashcards, tá? E aí, às vezes, né, é, tem, é, tem um monte de. Dentro da plataforma, você tem um monte de material e você não usa, tá? Aqui. Aham. Ah, aqui, ó. Isso, Débora, você pode fazer tudo isso no mesmo arquivo, pode sim. Pode fazer as questões erradas, os prints e tudo mais no mesmo arquivo. As questões erradas, eu sempre peço para vocês fazerem nas sessões de exercícios, de questões. Quando a gente faz estudo reverso, Ivanilza, a gente não está testando conhecimento, a gente está aprendendo. Então, no momento do estudo reverso, né, quando lá está lá estudo e a gente vai para o estudo reverso, a gente não está usando a questão como teste, a gente está usando a questão como conhecimento. Então, para mim, tanto faz as questões que eu acertei ou como eu errei. Agora, na sessão de estudo que está lá na nossa plataforma, que é para estudar, desculpa, a meta que está lá como exercício, essa meta você vai contabilizar quantos erros e quantos acertos. E aí, esses erros que vão para nossa lista de questões erradas. Tá? Ok? E aí você tira um dia. Então, falou assim: que dia que eu tenho mais para estudar? Que dia que eu tenho mais horário livre para estudar? Ah, é sábado. Então, sábado, antes de começar as metas da plataforma, você vai lá e vai refazer todas as questões erradas da semana. De domingo a sexta, por exemplo. Tá? Não, Ivanilza, estudo reverso não é teste, é estudo. Quando a gente estuda, a gente não contabiliza questões certas ou erradas. Na verdade, a gente não olha para isso daí, tá bom? Tem lá nas técnicas, nos vídeos, né? Tem as técnicas e aí eu explico a diferença da questão quando é estudo e quando é teste, tá? Belezinha, pessoal? Então, assim, né? Como vocês já sabem, né? A partir de hoje, o que vocês vão colocar em prática, né? Que vocês não estavam fazendo ou fazendo pela metade. Então, revejam o planejamento de vocês nesse sentido. Tá? O que precisa ser revisto, o que precisa ser reorganizado e o que precisa ser efetivamente colocado em prática. Tá? É importante porque imagina o trabalho da formiga, da formiguinha mesmo, e é o que a gente faz. O nosso ensino, a nossa prática diária é que vai dar o resultado para a gente lá na frente. Algo que você faz constantemente no seu dia a dia, você consegue melhores resultados em pontos críticos. A revisão é um ponto crítico para todo mundo, tá? A revisão é um ponto crítico para todo mundo. Olha só aqui, a Tayane, vou começar os meus próprios flashcards pelos prints. Isso aí, Tayane. Funciona bem. Aumentar os flashcards no dia, beleza, Sônia? Legal, excelente. E o que eu trago para vocês
né? E eu acho que essa mensagem de hoje, ela fala muito desse desafio que eu coloco para vocês sempre. Porque olha só, a nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. A revisão pode ser difícil. Pode. A revisão pode estar demorada? Pode. Mas será que a gente não pode tentar mais uma vez essa técnica ou a outra? Será que a gente não pode tentar mais uma vez acelerar esse processo? Será? Michele, pode falar. Patrícia, deixa eu entender bem. Você está falando que eu tenho que fazer essa revisão uma vez por semana, fora a minha meta, é isso? Revisão não. Não, dos cards. Questões erradas e flashcards. Pois é, eu entendi foi isso, né? Então eu tenho que me organizar, eu tenho que bater a minha meta diária, eu não posso tirar só um dia da semana para me fazer isso, ou eu tenho que fazer junto com a minha meta, é isso que eu não estou conseguindo assimilar. Tanto Não. faz, é uma organização pessoal minha. Não. Questões erradas, você pode tirar uma vez por semana e você vai fazer isso. Você vai demorar aí em torno de 45 minutos a 1 hora para fazer as questões erradas da semana. Nos flashcards, eu estou pedindo 15 minutos por dia. Ah, diariamente, entendi. Tá? Mas essa revisão errada, uma vez por semana, o que eu vejo que eu acho que eu ainda sou muito devagar em relação, não sei, acho que é a leitura, eu não sei o que acontece. Quando eu vejo, já me perdi no tempo, né? Então, acho que eu não sei, é uma dificuldade que eu tenho, não sei se outros colegas têm. Porque quando eu começo, eu vou lá no vídeo, né, explico direitinho, mas quando eu começo a ver a questão errada, a ler, aí eu quero ler alternativa por alternativa. Mas olha só. Aí eu fico meio assim, será? Eu fico naquela insegurança. Tem que voltar, por exemplo, um card, vou lá, eu tô revisando um card, aí tem lá um assunto que eu não sei o que significa aquilo. Eu tenho que voltar no PDF, lá no conceito, para me ver o que é, o que seria o significado. Não, mulher. Agilidade. Se o card e aquele conceito você não sabe no card, você vai ler o conceito hoje, vai ler o conceito hoje, algum professor aberto. Eu acho que é a Rosa. Não. Não é a Rosa Amélia, não? Tá com... Não. Eu já tirei dela. Olha só. É agilidade. Tá? É agilidade. É assim, ó. Eu peguei esse card, não sei esse conceito. Vou ler hoje. Mas eu não absorvi. Tudo bem, amanhã você vai ler de novo. Depois de 10 dias, você vai saber aquilo lá decora salteado. Flashcard não é para você pegar o flashcard e estudar. É agilidade. 5 flashcards, 5 minutos. Um flashcard por minuto. Questões erradas, a mesma coisa. Vocês já fizeram essa questão. Você não vai precisar ler tudo de uma vez. É refazer a questão. Então, 2 minutos por questão. 5 questões, 10 minutos. Porque senão, o que vai acontecer? Se toda vez que você se deparar com alguma coisa que você não sabe, que você não lembra, e se você for buscar essa informação, você não está ensinando o seu cérebro para a prova. Você está deixando o seu cérebro confortável e vai chegar alguma informação para mim. Não. Você precisa ensinar o seu cérebro que ele precisa dar conta do recado sozinho em determinados momentos do dia.
a sua prova é assim. Você precisa ensinar o seu cérebro hoje para você não ter branco na prova. Para você Ei, não ter uma crise de oi, tudo bem? ansiedade no meio da prova. É Para mãe de você, Andréia, né? É. Agora. tá? Então, tudo isso você precisa, tá? Então, assim, tudo isso é muito rápido, tá? Tem gente que revisa uns. Tem gente que consegue fazer em 15 minutos de 30 a 40 flashcards por dia. Eu tive aluno que fazia 70 flashcards em meia hora por dia. Então é agilidade, é rapidez, é rápido, tá? É rápido. Estudo é estudo. Flashcard é rapidez, é coisa rápida, tá? A gente tem que separar, tá? Por isso que eu tô falando para vocês. 5, 10, 15 minutos, tá? Então, tô descendo no elevador, 2 flashcards. Tô no carro ali, esperando alguém, 3 flashcards, tá? Então, é uma coisa ali que você vai fazer ao longo do seu dia, tá? E assim tem que ser, tá? Então, sempre muito rápido. Diga, Josiane. Professora, eu queria só saber assim, em relação à revisão por questões, seria mais ou menos usar a mesma técnica do flashcard, assim, o tempo que eu falo, mais ou menos uns 2 minutos, assim, revisa uma questão em 2 minutos. E quantas questões, mais ou menos, de cada matéria? Porque eu tenho aí 30, 40 PDFs de um assunto, né, de uma matéria. Então, para fazer esse rodízio de PDFs com revisões por questões, como seria a forma mais rápida para administrar isso aí? Estou falando assim com matérias grandes, né, extensas. Sempre blocos de 30 questões. Sempre blocos de 30 questões. É o mais Mas fácil. aí, mas aí esse bloco de 30 questões, pronto, como o exemplo que eu lhe dei, assim, eu tenho uma matéria que tem lá 30 PDFs. Se eu for fazer 30 questões, seria 30 questões de cada um, seriam 30 questões de cada PDF, você fala ou 30 questões de como é que eu faria essa seleção? Porque 30 questões de cada um dá bastante questões, né? Assim, para uma revisão onde tem outras matérias também. Você tem o CNI, por exemplo, a gente tem mais de 10 matérias, né? Então, aí tem, se eu pegar a segurança do trabalho, mais de 30 PDFs. Aí eu só queria assim, entender como que eu faço para ser mais rápida nesse processo de revisão, com tantos PDFs para dar conta e tantas matérias também, né? Você dentro ali do plano de estudo, né? Você tem que seguir ali o plano de estudo, porque se a gente deixar tudo para o final, realmente não dá, né? Se eu cheguei no final de todo o estudo, a revisão mais fácil é você filtrar todas as questões que você tem ali 2024, 2023 e ir resolvendo. Isso vai dar aí mais ou menos umas 1.000 questões por disciplina. E aí você vai revisando. É uma opção, Entendi. tá? Mas eu ainda prefiro 30 questões por PDF. É mais garantido. Tá? Pessoal, olha só. Vou cobrar de vocês. Vou cobrar de vocês essas técnicas, tá? Vou cobrar de vocês essas técnicas, tá? Então, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para ser profissional cada vez mais. É por isso que eu estou aqui também com vocês, tá bom? Vão surgir dificuldades, vão surgir dúvidas. Compartilhem as dúvidas, compartilhem as dificuldades nos grupos, tá?
Tem gente com mais experiência, tem gente com menos experiência, então isso acaba ajudando a gente também, tá? Mas coloquem em prática, isso é o mais importante, tá bom? Diego, quer falar alguma coisa? Posso terminar? O Diego não está enrolado, tudo bem. Pessoal, então olha só, eu vou terminar aqui por hoje, tá? Quero que vocês deixem aí comentários nos grupos de vocês. Podem abrir o coração, tá? Lidar com o tempo não é fácil, tá? Exige, às vezes a gente tem que se cobrar realmente em relação ao tempo, mas essa cobrança ela é saudável, porque ela vai ajudar vocês lá na frente, tá bom? Excelente semana para vocês. O material de AFO eu vou colocar no grupo daqui a pouco. Então, excelente semana para vocês, tá bom? Simulado, nós temos o simulado do dia 14, tá? Esse simulado inédito com correção discursiva, tá? Dia 14, daqui 3 semanas. Qualquer dúvida, então, estamos lá no grupo. TSE pré-edital a gente ainda não tem programado, tá? Porque é pré-edital. Eu preciso que vocês estejam estudando um pouquinho mais para fazer o simulado. O pessoal do CNU teve. O pessoal do CNU teve edital, acho que em 60 dias. Depois de 60 dias de estudo. Então, a gente precisa aí, o pessoal da mentoria do TSE precisa esperar um pouquinho mais para a gente colocar vocês para fazer o simulado. Pessoal, eu acho que é isso. Então, qualquer dúvida, coloquem lá no grupo. Excelente semana para vocês. Aproveitem esse feriado para estudar muito. Vou ficar monitorando ali para vocês a nossa plataforma. Quero ver quem que vai estudar bem nesse feriado. Tá bom? Grande abraço para vocês. Excelente noite e até mais.